Temos aqui diante de nós um problema de decaimento radioativo, transmutação dos elementos na verdade. De acordo com o dado do problema, eu tenho aqui um isótopo do elemento conhecido como bismuto, que tem 210 nêutrons mais prótons. Na realidade, é um elemento que contém 83 prótons e tem 127 nêutrons. Num decaimento radiativo, ele sofre uma transmutação. Ele agora se transforma num outro elemento químico, que no caso é o polônio, contendo igualmente 210 prótons mais nêutrons. No entanto, esse aqui é um elemento químico que tem 84 prótons e tem, portanto, 126 nêutrons. Ora, este decaimento radiativo, nele você tem a transmutação de elementos ou de um elemento e a produção simultaneamente de um elétron e mais uma outra partícula, que é o antineutrino do elétron. No caso, de acordo com os dados, eles saem de tal forma a formarem um ângulo de 90 graus. É um dado do problema, nesse caso específico. O que é o decaimento radioativo? Como a gente vê aqui, nós temos aqui um próton a mais e um nêutron a menos do que este outro elemento. Como isso é possível? É porque o nêutron decai dentro do núcleo num próton, aumentando, portanto, o número de prótons desse novo elemento e produzindo, além do próton, um elétron e o antineutrino do elétron. Ora, está colocado aqui o problema e, de acordo com os dados do problema, aquele átomo nós vamos considerá-lo como estando inicialmente neutro, o átomo de bismuto. Portanto, eu tenho aqui no início a soma de todos os momentos, porquanto eu tenho só um átomo em repouso, esse P é igual a zero. Ora, o que acontece depois? O que acontece depois é que eu tenho um átomo de polônio, vamos colocar aqui um índice zero para o momento do átomo de polônio. Eu tenho também que levar em conta o momento do elétron e, finalmente, o momento do neutrino. Eu tenho, portanto, no final, 3 partículas. Ora, tendo em vista que a soma dos momentos deve ser igual à soma dos momentos inicialmente e este valor do momento inicial é igual a zero, eu posso escrever que P0 mais P do elétron, vou utilizar letra maiúscula para manter a consistência com a notação, mais P do neutrino é igual a zero. Então, essa é a primeira equação fundamental, né? Ora, de acordo com os dados do problema ali exposto, eu poderia escrever que o momento do elétron é igual a P e, como tem só a componente x, eu vou colocar
que o momento do elétron é igual ao momento do elétron, a componente x dele, vezes I, vetorialmente, de forma que eu estou agora tomando esse eixo aqui como sendo igual ao eixo x, e eu vou considerar esse eixo aqui como sendo o eixo y. E, portanto, aqui eu tenho o versor I e aqui eu tenho o versor J. Por outro lado, de acordo com o dado que temos aqui do problema, eu tenho que o momento do antineutrino, vou apenas do antineutrino, aqui seria melhor talvez colocar o anti também, para ser bem mais consistente. Portanto, de acordo com o dado do problema, o momento do antineutrino é igual a P do antineutrino, componente Y, porque só tem componente Y, vezes J. Estes valores são dados. Na realidade, isso é muito raro, porque é mais fácil conhecer o momento do polônio do que medir o momento do neutrino. Mas esses são dados de qualquer maneira, não importa. O fato é que a partir desta equação aqui, eu posso escrever que o momento do polônio é igual a menos PE menos P do antineutrino. Conservação do momento. Consequentemente, aqui, agora, eu tenho como determinar as componentes x e y do momento do polônio. Isto porque P índice 0 do polônio é igual a menos PE, mais PE é, portanto, menos PEx vezes I, menos P do antineutrino Y vezes J. Eu tenho, portanto, aqui a resposta ao problema proposto. Ou seja, o momento do polônio, ele é tal que eu poderia desenhar aqui. Esse é o momento do polônio, P índice 0, o qual tem componentes x e y, de tal maneira a que a componente x do momento do polônio é igual a menos PEx. E a componente y do polônio, que foi essa que eu acabei de desenhar, é igual a menos a componente y do antineutrino. Isto é, a componente y do momento do antineutrino. Ora, se a gente quiser, por exemplo, determinar o módulo ou P ao quadrado, nós vamos encontrar que P0 ao quadrado é igual a PEx ao quadrado mais P do antineutrino, a componente y dele ao quadrado. Isto aqui responde à primeira parte do problema. A segunda parte do problema é a determinação da energia cinética do polônio. Ora, a energia cinética do polônio é igual a P0 ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do polônio. Ora,
Como nós temos aqui P0 ao quadrado, nós concluímos que a energia cinética do polônio é igual a P e x ao quadrado mais P antineutrino, agora só a componente y ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do polônio. Ora, nós temos aqui todos os elementos para encontrarmos a resposta do problema proposto. Eu tenho aqui o momento do polônio em termos de coordenadas x e y, e agora eu tenho aqui a energia cinética do polônio. Claro, essa energia cinética, ela é dada pela componente x, aquela componente do momento do elétron ao quadrado, mais a componente y do antineutrino ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do polônio. E essa massa do polônio é dada, então isso é dado, isso aqui é dado, isso aqui também é dado. É uma questão de fazer a continha. Isso é dado, bem como isso aqui é dado. É uma questão, de novo, de fazer uma conta relativamente simples.